Bem, gente, eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física do Sistema de Ensino I9, ministro essa disciplina a turmas do sexto ao nono ano, e esta aula sobre a atmosfera terrestre é destinada aos alunos do sexto ano. Bem, a atmosfera, também chamada esfera de ar. Para onde quer que olhemos, o ar está lá, presente, embora não possamos enxergá-lo. É fácil percebê-lo, por exemplo, no movimento dos galhos de uma árvore ou no vento que bate no nosso rosto. O ar que nos envolve forma a atmosfera terrestre, preenche os espaços vazios no solo, está aprisionado nos blocos do gelo e ainda está presente no interior dos nossos pulmões e de outras estruturas dos animais e das plantas. Esse ar presente em todo lugar e que respiramos é constituído por uma mistura de vários gases em diferentes proporções. A atmosfera é essencial para a vida na Terra, uma vez que é nela que se encontram os gases necessários para a respiração dos seres vivos. Outra função da atmosfera é que ela protege a Terra das radiações solares prejudiciais. Ela funciona como um teto protetor, evitando que a Terra superaqueça ou se resfrie demais. Outra função da atmosfera é ela protege a Terra do impacto de outros astros, como os meteoritos. E também, sem a atmosfera, provavelmente não haveria vida no nosso planeta assim como nós conhecemos. E também não haveria ventos, nem nuvens e nem chuvas. Pois bem, imagine você subir verticalmente por toda a atmosfera terrestre. Já imaginou? Até você atingir o espaço sideral. Viajando em um foguete equipado com aparelhos que analisem os gases atmosféricos e seus respectivas proporções, verificam a temperatura e analisam os eventos meteorológicos, como ventos, relâmpagos, nuvens. Neste caso, será possível perceber as variações destes fatores ao longo do trajeto. Foi com base nessas variações que os cientistas dividiram a atmosfera em 5 camadas. Embora essa divisão não seja tão exata, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera e a exosfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera. Começa no solo e tem em média 15 quilômetros. É nela que se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, a tempestade, os raios e os furacões. É delas que os seres vivos retiram o oxigênio para a respiração e o CO2 para a realização da fotossíntese. Na estratosfera, além de nitrogênio, há pouco oxigênio ou quase nenhuma umidade. Por isso, não há formação de nuvens e nem ocorrem fenômenos meteorológicos. Também na estratosfera e nós vamos encontrar a camada de ozônio. A camada de ozônio é importantíssima para nós porque é ela que realiza a filtragem, ou seja, ela filtra a radiação solar. Na mesosfera é a região mais fria da atmosfera. A palavra mesosfera indica que essa é uma camada situada perto da região central da atmosfera. A termosfera vai dos 80 km até cerca de 500 km de altitude. É na termosfera que a termosfera, na verdade, recebe esse nome porque a energia do Sol faz a sua temperatura aumentar demais com a altitude. Daí o nome termosfera. Aqui nós podemos perceber todas essas camadas da atmosfera de acordo com a sua altitude. Aqui novamente as camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Vamos falar um pouco mais à frente dessa ionosfera. Bem, a exosfera é a última camada da atmosfera que começa a cerca de 500 km de altitude e não tem um limite superior definido. Os gases vão
escasseando, ou seja, vão se acabando cada vez mais e a temperatura varia muito. É muito quente durante o dia e muito fria durante a noite. A ionosfera, que eu havia falado anteriormente, é uma camada intermediária. Então, a termosfera, em conjunto com a mesosfera, constitui a ionosfera, que não é uma camada da atmosfera, mas uma região da atmosfera com maior quantidade de íon, ou seja, carregada de eletricidade. É na ionosfera que são refletidas as ondas de rádio, permitindo o envio e a recepção por todo o mundo. Bem, neste momento vamos estar abordando alguns dos principais gases da atmosfera. O primeiro que vamos falar é sobre o gás do oxigênio. Bem, este gás, quase todos os seres vivos dependem dele para sobreviver. Ele é produzido por plantas e algas na fotossíntese e é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos que obtêm energia pelo processo de respiração celular aeróbica. Sem ele, não há fogo, por isso é um gás essencial para a combustão. O que é o processo de combustão? Na verdade, combustão significa queima ou ato de queimar. Para que haja combustão é necessário que haja um combustível, um comburente e energia, ou seja, o calor. Por exemplo, em uma vela acesa, a parafina é o combustível, enquanto que o oxigênio é o comburente. O oxigênio, como alimenta a chama, é considerado um gás comburente. Comburente é, portanto, a substância que provoca a combustão de um combustível. Bem, gente, o próximo gás é o gás carbônico. O gás carbônico, liberado nos processos de respiração dos seres vivos e de decomposição da matéria orgânica, é usado pelas plantas e pelas algas na produção de glicose durante a fotossíntese e é o principal responsável pelo efeito estufa, retendo o calor próximo da superfície terrestre. Bem, gente, o gás de nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Ele não é aproveitado diretamente pela maioria dos seres vivos. As plantas usam nitrogênio que foi fixado por bactérias que vivem no solo e nos nódulos de algumas leguminosas, como a soja, o feijão e ervilha. Os animais que se alimentam dessas plantas empregam nitrogênio na formação de proteínas. Os buracos na camada de ozônio. Bem, os principais causadores desse problema são gases produzidos industrialmente chamados CFCs, ou clorofluorcarbono. Esses gases são utilizados em aerosóis, refrigeradores, condicionadores de ar e na fabricação de espuma de plástico e isopor. A camada de ozônio é uma espécie de filtro de proteção que deixa passar o calor e a luz solar, mas impede que parte das radiações ultravioletas, muito prejudiciais à nossa saúde, chegue até a superfície da Terra. Os gases CFCs, quando chegam à estratosfera, se desintegram e liberam átomos de cloro, que por sua vez atacam as moléculas de ozônio, transformando-as em moléculas de oxigênio. Na verdade, não existem buracos na camada de ozônio, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminui, a camada fica muito mais fina. Neste caso, falamos, entre aspas, aí, de buraco de ozônio. Por esse motivo, os raios ultravioletas passam em maior quantidade, causando aumento de casos de câncer de pele. A atmosfera e a sua relação com a temperatura. Bem, a temperatura média da Terra é de cerca de 15 graus Celsius, mas se não houvesse a atmosfera, a temperatura média da Terra seria muito menor, seria em torno de menos 15 graus Celsius. A atmosfera colabora para aumentar a temperatura e mantê-la a um nível adequado à manutenção da vida. Bem, os raios de sol atravessam a atmosfera e aquecem a Terra. Parte desse calor se reflete na superfície e escapa para o espaço, mas outra parte é absorvida por certos gases, como o dióxido de carbono e o metano. O calor reabsorvido é novamente enviado para a Terra
e dessa forma a temperatura média fica estabilizada. Chamamos esse fenômeno de efeito estufa. O efeito estufa. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura é importante para a vida e é chamado de efeito estufa, porque pode ser comparado ao que ocorre nas estufas de vidro. Porém, fábricas e veículos que queimam gasolinas e outros combustíveis feitos do petróleo vêm provocando um desequilíbrio no efeito estufa da Terra, o que pode provocar mudanças no clima do planeta. O aquecimento global nada mais é do que a elevação da temperatura média do planeta. Embora o clima seja influenciado por diversos fatores, a maioria dos cientistas acha que o aumento do gás carbônico vem provocando o aumento das temperaturas médias no planeta. É possível que um aumento da temperatura traga sérias consequências, como por exemplo o degelo de parte das calotas polares, o que faria com que o nível do mar aumentasse. O aquecimento do planeta poderá interferir no regime de chuvas e no clima de várias regiões, ou seja, influenciando em tempestades, furacões, também secas muito prolongadas e enchentes em algumas regiões, e ainda pode ocasionar a proliferação de insetos que se reproduzem melhor em climas mais quentes. Dentre isso, também pode levar à extinção de algumas espécies endêmicas, como aqui o urso polar. Afinal, o que podemos fazer para combater a poluição do ar? As fábricas devem instalar equipamentos de filtragem das chaminés e todos devemos contribuir para a defesa e conservação de espaços verdes. Além disso, devemos ter em atenção que há situações em que nossa escolha é fundamental para um ambiente mais puro. Então, deve-se tomar medidas como o uso de energias renováveis limpas, como energia eólica, energia solar, reduzir o uso de CFCs, clorofluorcarbonos, ou seja, produtos que utilizam esses tipos de gases, enfim. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final da nossa aula. Temos uma atividade por fazer. Então, são 7 questões que você vai desenvolver a partir da análise do vídeo. Além dessas 7 questões, eu disponibilizei um material que está no site da escola. Acessem o site da escola, façam o download do arquivo e resolvam também as atividades que está lá no site. Muito obrigado, bons estudos a todos e até a próxima.